Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, chega fortalecendo com like, porque vamos falar do Coringão. Coringão que tá indo pra cima com tudo em busca de centroavante e atacante, pessoal. E um meio-campista também. Então, fiel, chega, representa aí, dá essa moral. Vamos falar do Corinthians, fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Copa, é voo né? de galinha. Não. Ó, o Lele, é o seguinte, hein? Professora, repito, isso é um problema da família dela. Ó, tem problemas pro jogo do Fluminense. O Ramon Dias é o Ranieri, que tá com uma lesão na panturrilha e deve desfalcar o Corinthians contra o Fluminense. Ele passou por exames aí e tá sem previsão de retorno estipulada pelo clube. Então vamos ver como vai ser aí quem deve jogar lá, Lele? Como deve montar esse time aí? Vamos lá, complicado, né, Bento? Porque mais um meio-campista, né, que se machuca aí. Já teve a questão do Alex Santana, que chegou, que tava bem e se lesionou, infelizmente. E agora perde o Ranieri também ali nesse setor. Não que o Ranieri, assim, vá fazer grande falta no momento, porque eu acho que ele teve uma queda brusca de rendimento também. Mas você tem alternativas ali agora de garotos, né, do Breno Bidon e do Rian. E o Charles, que chegou também agora recentemente. Mas eu acho que essa lesão do Ranieri, Bento, pra mim é mais um motivo, mais um indício pro Ramon utilizar o esquema com 3 zagueiros no Brasileirão também. Porque pra mim tá dando certo o esquema com 3 zagueiros. Até agora, todos os jogos que a gente fez com essa formação tática, né, foram os melhores jogos no comando do Ramon. E ele geralmente utiliza naquele time alternativo pras Copas. Só que tá jogando melhor do que o time titular, né, no esquema quando ele volta ali com a linha de 4. Então, acho que é mais um indício aí pra ele, nesse jogo contra o Fluminense, ir com 3 zagueiros. E agora eu citei aqui o Ranieri, mas tá feio negócio, hein? Tá devendo. O Cuiabá acusa o Corinthians de calote por Ranieri. Aciona a CBF e o presidente já entre aspas, já previa isso. Né, o Timão reconhece o atraso, tinha que pagar 2,4 milhões até o último dia 1º. Né, não, é a segunda parcela agora. Isso, a segunda parcela e não pagou. Não né? Mas qual presidente já previu, do Cuiabá ou do Corinthians? Do Cuiabá. Então por que vendeu? Não, mas Pra ser sincero, vai ver que o do Corinthians também. Também. Agora, é muito triste que é o seguinte, o Cuiabá tá em vista de cair, né? O Corinthians, ele enfraqueceu o adversário direto, não pagou o time, e o time tá caindo. Tá usando o jogador. Tá usando o jogador pra fazer ponto pra ele. Vergonhoso. O Cuiabá só se ferrou nisso aí. O que o presidente do Cuiabá tá mais fulo da vida é porque na janela tá aí, o Corinthians tá contratando e tá forte, né? Sim, com números aí. E o Cuiabá caindo. E não tá pagando eles. E óbvio, é compreensível, né? Ele vai atrás dos direitos deles, tem que ir mesmo. E o Augusto Melo, né, Augusto, é complicado, porque assim, a gente sabe que o Corinthians tá numa situação difícil. E uma coisa que o Mano fala aqui, e que às vezes eu discordo do Mano, mas nessa eu tenho que concordar. Pra você, quando você tá vendo que você vai cair com o elenco que você tem, que com esse elenco não tem mais de onde tirar, realmente acho que vale mais você gastar e contratar pra não cair do que cair, porque o buraco é mais embaixo quando cai. Então é isso que o Corinthians tá fazendo. Agora, o Augusto Melo, ele tem as responsabilidades, ele sabe desde que ele entrou, né, a situação financeira e tudo mais, encheu a boca pra falar que isso ia mudar, né, que não ia ser mais como antes, e tá aí fazendo a mesma coisa que os outros dirigentes. Eu tava lendo, né, e realmente é bem revoltante. Aí o presidente do Cuiabá falou isso, né, a gente vende o jogador, o outro usa, não paga. E isso aí vai pro Conselho Nacional de Resoluções Desportivas, o CNRD. Tá? O que acontece? É um processo muito demorado. Até sair a decisão de que tem que por pagar. Isso que o campeonato é já acabou. muito eles vão demorado. empurrando pra frente. Né? Então, é uma maneira que o clube tem de se utilizar dos meios legais para cometer atos antiéticos. Exatamente. Só que tem uma coisa, né, Sombra? Tudo bem que você vai empurrando pra frente a dívida e tudo. Só que depois você chega a pagar talvez até o dobro do valor. Tem juros, né? Porque os juros estouram. Se eu não me engano, pelo que eu tava lendo, vai ter que pagar a integral. Eles têm o direito de pedir. E acho que uma multa de 30%. 30%. Nossa, é dinheiro. Dessa última parcela. Agora, se nós 30%. de usar jogador e não pagar, a gente brinca aqui. O Sombra brinca muito com o Mano também, nesse caso. Com o RG, o nosso querido linguiceiro, falava muito.
O Luiz Carlos Pérez, ele foi vice-campeão da Libertadores com um monte de jogador que ele não pagou. Então, ele contratou e não pagou e chegou vice-campeão. Quase isso... campeão. Faltou 10 minutos ali. Mas é aquele mas não que seja um exemplo, né? A gente sabe que é errado. Mas aconteceu, entendeu? Sim. Gente, o Brasil... É o que mais acontece no futebol. Tudo bem, olha, país que tem calor, bacana demais, uma bela natureza. Leleô. É tudo desregrado, é tudo feito Tudo uma sob bagunça. medida para os malandros. É o jeito É o país brasileiro. É o país dos malandros. Dos É isso aí. Não é que dos malandros, é dos malandros e dos honestos. Mas onde os malandros levam vantagem. É o jeitinho É brasileiro. muito- Esse é o jeitinho Infelizmente, Talvez um né? dos únicos que o malandro leva vantagem em tudo. Infelizmente, olha só, é muito fácil você ter esse processo, né? Aqui. Mas por quê? Porque não dá nada, é Há impunidade. muitas mas não é isso Não também dá em Portugal. nada, tá? Tem muita brecha, tem muita vírgula, tem muita Mas é que tá, aspas, Sober. tem muita No que futebol, mais Prevendo ainda. essas coisas. E, ó, Olha só, prevendo essas coisas. No futebol, Aí também tem que se sacanagem. precaver. Aí tem que se precaver. Não pode Sabe? vender, é o que eu falei. Exatamente. Por exemplo, O Cuiabá, você quer meu jogador? Paga. Pode pagar agora. Mas Paga o- antes, à Senão eu não vista, vendo. Ó, senão é vai o ficar que aqui. o- É o que o Então, Alçade não estava sai, fazendo não. agora, que o Corinthians queria o Gonzalo Plata, ofereceu um valor bom, só que parcelado. Eles falaram, não, eu quero Não, 70% não dá, do Sabe, valor sabe na- que vai na dar entrada. calote. Você sabe quem foi o Ué, malandro? você sabe que vai dar calote e qual é quer aquele parcelar? malandro que foi É embora do brincadeira. Corinthians? O cara pegou a mala e foi embora. Qual foi quê? aquele malandro que foi embora com o jogador? Pegou a mala e foi Não, não embora. foi não. O ele argentino, tentou ir. O argentino foi embora. Tá mano. jogando esse no que era Estados o- Mas Unidos. jogou. Não, mas peraí. Esse foi bem. Ele Não foi, me pagou, mas ele ó. foi com o Porque ele não contrato. recebeu. Não, ele foi é com o diferente. contrato embaixo do braço que se atrasasse Então. um dia, Então. era 40 Que pau. foi um Mas contrato o cara se novo que o cercou. Augusto Melo Mas era assinou. diferente, né? Ele Mas- foi malandro. Mas o Domênico, ele se cercou. Malandro assim, Não, né? ele Assim, foi- Não é não, que é ele foi- malandro ele de foi sacanagem. Ele foi correto. Ele foi, foi exatamente. esperto, Não é malandro é. da sacanagem. É isso que eu Não, quero. foi Ele foi esperto. esperto. Ele fez E um outra, contrato pra. ele já Ó, não vão tinha- me ferrar, não. Ele já Cara, tinha a foi embora, oportunidade bicho. de ir pra Lógico. MLS. Se ele não tivesse nada, ele até ia ficar. Agora ele mas tinha uma coisa o cara lá. tá Bom jogando que você com tá Messi, aqui, recebendo Lelê, em dólar. porque se tivesse o outro lá, ele estaria defendendo Passando esse pano, tipo né? de Não, atitude. isso até que não. E gente. estaria Não, falando, mano, não, pra não, mim é melhor não Não sei se você não pagar. conhece o mano. Não, Você Não, não não, conhece. eu Você não falei. conhece o mano. Ele tem esse discurso ali do, pô, é melhor você contratar do que cair pra Série B, que eu até falei aqui, nisso concordo. Mas ele sempre falou, não, gente, não pagar é errado. Mas, ô, Lelê, Isso ele assume. Aí Não o pagar presidente demais, né? abre aqui as notícias, que nem eu estou abrindo, do Cuiabá, e vê essa notícia aqui. Qual é? O Corinthians deve confirmar nos próximos dias a contratação do volante José Martinez, Esse já confirmou. do Então, Philadelphia Union, dos Estados só. Unidos. O Timão vai pagar 2 milhões de dólares, né, para o contrato, para contratar o jogador, que fica até o final de 2027. Passando as informações, ele tem 30 anos, né, recusou aí jogar lá no Maracaibo. A 2 Né, milhões de escolheu dólares. jogar no- Tem 2 milhões de. Tem 2 milhas pra pagar num cara pra trazer, mas não paga o outro que já tá lá. Não, e ó, Desculpa, ele esse- nasceu Se devendo. Esse tá volante venezuelano aí já tá certo. E agora parece que o Corinthians tá trazendo também o Héctor Hernandes, que é um atacante Mais um. espanhol. Ah lá. E não vai parar no Héctor Hernandes, porque o tal do Guido lá, que o Ramon quer, que tá no Estudiantes. Guido Rodrigues. Carrídio. Não. Guido Carrillo, o atacante, você conhece. Ele, o Ramon não quer abrir mão dele mesmo com o Héctor Hernandes. Ele vê assim, tipo, o Héctor Hernandes, ele tava sem clube, né? Ele saiu do Chaves de Portugal, chegou a jogar com o Hugo lá, com o goleiro. Caiu lá, né? E aí eles estão vendo como uma oportunidade de mercado. Jogador de 28 anos que tava sem clube, então vai trazer de graça. De graça, entre aspas. Nada é de graça, né? Tem as luvas e enfim. Mas eles ainda querem trazer o... Ó, desses aí, Guido também. Lelê, o único que eu conheci é o Guido Carrillo. Mas assim, o Ramon é um cara que é esperto demais. Ninguém conhecia o Verrete. E de repente Sim. apareceu aí. Bom, hein? Entendeu? Bom, agora, vou falar uma coisa pra você. Eu acho que a coisa, voltando à coisa do Cuiabá, se torna ainda mais explícito e injusto quando, com a soma dessas situações, o Corinthians permaneça na primeira divisão e o Cuiabá caia. Aí, é claro, o problema mas você do acha que eles Cuiabá- estão preocupados com isso? O problema é do Não. Cuiabá, o presidente foi trouxa, ok. Ok, firmeza. Mas eu acho assim, um senso de injustiça do caramba. Porque o clube que fez tudo errado vai Mas permanecer. acontece isso a todo e o- momento. e o que Mas os é outros toda hora gostam- acontecendo esse tipo de coisa, hein? infelizmente. Agora é o seguinte, Porque o mas futebol, não como é é. correto, Agora né? sejamos Mas é. justos. Não é exclusividade do Corinthians, hein? Lógico. Não é o Corinthians, é a Falou. situação. É a Todo situação. Não é ano exclusividade isso do acontece. Corinthians. Já tá? aconteceu outras vezes, Outros tá? clubes já Já fizeram aconteceu isso. outras vezes Cara, também. o São Paulo outro Várias dia, vezes. ele tinha lá a receber ainda do Hudson. Vendeu pro Fluminense, o Fluminense não tinha pago.
Sim, o Corinthians tem um monte de jogador. Não tem uma dívida com o Botafogo também do Sandro Hiroshi? O Botafogo, Ramires, se eu não me engano, até hoje tem Henrique Almeida, não pagou pro São Paulo. O Galo tem uma dívida aí com o São Paulo também. E não sei se o São Paulo também deve ter dívida com alguém. Claro que tem, sim. Ok? Não, e deve ter. Aí você vai se amarrando Corinthians- nisso, né? Ah, os outros devem pra mim, então É que o também vou Corinthians, dever. assim, no ranking da... Fica mais exposto a coisa. É que tá mais Tá exposto. devendo né? mais, É o que mais deve em geral aí. Bom, é isso aí. Mais alguma coisa? Não, domingo é o Fluminense, sábado, Nossa, 9 horas, Esse, sabadão. esse Lá é o em- jogo... lá em Fluminense. Esse é o 360 jogo pontos. mais importante do que era contra o Bragantino. Ah, os dois são, né? Não Mas é, Domênico, é o todo Braga- jogo é importante, né? Entre os dois, esse é mais, porque esse aí É 6 pontos. é concorrente Não, é, direto. entre os dois. E, Eu ó. achava assim, Cuiabá e Juventude, jogos chaves Ó, que E acho E que a o sorte do Fluminense... Corinthians, Pensou, né? a Mas- sorte do Corinthians é que ele pega esse jogo no meio do Grêmio e Fluminense, da E Libertadores. com eles desfalcados. Ele não também. sabe que se ele vai poder poupar o E o time. Corinthians já ganhou de 2-0, né? Entendeu? Na Sul-Americana, né? Bom, atenção, ver. corintianos, Vamos tem ganhar. torcida. Vamos lá, pessoal. Pessoal, esse Guido Carrillo é um bom jogador, mano. O Hector Hernandes eu não conheço, não. O cara jogava no Chaves de Portugal. Time pequeno de Portugal, eu não conheço esse cara. O Guido Carrillo não. É conhecido aqui do futebol sul-americano. Se o Ramon tá pedindo, mano, deve ser bom, hein? E o Corinthians tá precisando de atacante, porra. De um 9. Por mais que o Pedro Raul fez uma ótima partida contra o Red Bull Bragantino, mesmo assim, pessoal, ele não convenceu ainda vestindo a camisa do Corinthians. No jogo da Sul-Americana contra o Bragantino, ele foi bem, 2 assistências, quase faz um gol, mas falta muito ainda. E o Yuri Alberto, essa novela é antiga, é velha. Boa parte dos corintianos, boa parte não, se não, 90% dos corintianos querem que o Yuri Alberto, ó, meta o pé. Então, contrata Corinthians. Vai pra cima porque o Corinthians não pode cair no Brasileirão. Sábado, às 21h, é o Fluminense. Jogo de 12 pontos, não é de 3, de 6 não. É jogo da vida. É final de Copa do Mundo pro Corinthians. Pessoal, fortalece com like aí, se inscreve no canal e vai Corinthians.